Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. São 9h02. Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ministro, prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã mais uma vez na Rádio Bandeirantes. Produtores rurais de todo o Brasil estão criticando a adesão do governo que alterou a decisão do governo que alterou o cadastro ambiental rural do Ministério da Agricultura para o Ministério do Meio Ambiente. O receio é que os dados do CAR, um instrumento criado para adequar as propriedades rurais a exigências do Código Florestal, sejam repassados a ONGs. Por meio desse cadastro, o produtor, como que tenha nascentes, matas aí na sua propriedade, ele precisa fazer essa declaração. Na Mata Atlântica, por exemplo, é preciso manter 20% da vegetação nativa e na região da Amazônia 80%. Caso não respeite o Código Florestal, o produtor pode não conseguir o financiamento público ou vender a fazenda. Isso afeta 7 milhões de propriedades rurais inscritas no cadastro ambiental. Essa medida provisória foi exagerada mesmo? Qual é a avaliação que o senhor faz? Ministro, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia. Bom dia, obrigado, Pedro. Olha, o cadastro ambiental rural é um instrumento de política agrícola, portanto, um instrumento do Ministério que cuida de política agrícola, que é o Ministério da Agricultura. Então, não vejo objetividade em mudá-lo de Ministério para o Meio Ambiente. Assim como floresta plantada. Floresta plantada é agricultura. Você, em vez de plantar soja, planta eucalipto. É uma atividade econômica. Portanto, faz parte do Ministério da Agricultura. Também passou para o meio ambiente. Eu acho que é uma falta de foco esse processo. Apenas isso. Não acho risco, apenas falta de foco. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente assistiu durante a campanha, o atual presidente da República fazendo referências muito pouco lisonjeiras ao agronegócio, chegou a generalizar, fazer acusações de que é um setor de fascistas e coisas do gênero. O senhor entenderia essa medida como uma retaliação do presidente ao setor? Bom dia, Cláudio Humberto. Não acho que seja retaliação, mas o setor rural, na sua grande maioria, era pró-Bolsonaro na campanha eleitoral. Provavelmente isso acabe também tirando simpatia do setor por qualquer pessoa que esteja na campanha pelo outro lado. Mas não acredito em retaliação. O presidente Lula eu conheço bem, fui ministro 3 anos e meio com ele, e não é uma pessoa que guarde rancores, guarde ódios, ou que promova retaliações. Obviamente, há toda uma estrutura política, partidária, por trás dele, que pode ter um pensamento diferente. Mas não acho que dele haja retaliação. Agora, algumas ações tomadas pelo governo são um pouco preocupantes. Por exemplo, o Ministério da Agricultura foi retalhado, uma boa parte dele passou para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, inclusive a Conab, que é o órgão que realiza as políticas públicas, na área comercial, de armazenagem, etc. Sai da agricultura para o Desenvolvimento Agrário. Também sai da agricultura, floresta plantada. Também saiu a pesca da agricultura. De modo que o que há é um desmembramento de uma atividade que é possivelmente a mais importante da economia brasileira hoje. O agronegócio representa 27% do PIB no país, gera 20% dos empregos e não desempregou nem na pandemia. Ao contrário, com a pandemia precipitou a questão da digitalização no campo, da conectividade no campo, vieram para a agricultura jovens muito mais preparados para a questão digital do que tinham no passado. Então, o agro não só não desempregou, como empregou a mais durante a pandemia. E toda a questão
voltada para produção sustentável é responsabilidade de tecnologia aplicada pelo Ministério da Agricultura. Então, eu acho que enfraqueceu o ministro da Agricultura. Isso é um problema? Em tese é um problema, mas na verdade, claro, você sabe disso muito melhor do que eu, você conhece isso profundamente. O ministro da Agricultura tem que se relacionar bem com o Itamaraty, porque quem cuida de acordos comerciais é o Itamaraty. Tem que se relacionar bem com a Fazenda e Planejamento, que é de lá que se organiza o dinheiro e é liberado recurso orçamentário para a nossa agricultura. Tem que se entender bem com o pessoal de infraestrutura e logística, porque a gente pode produzir muito bem na fazenda, quando o produto sai da fazenda, estrada, ferrovia, armazém e porto perturbam se não forem competitivos. E lá bem com a indústria e comércio, porque a agricultura é uma coisa interligada nas cadeias produtivas por toda a indústria, antes da produção e depois da produção, insumos, os elementos, etc. O meio ambiente, com a questão da imagem, enfim, o Ministério da Agricultura precisa se relacionar muito bem com o governo como um todo, de modo que retalhar o Ministério vai exigir do novo ministro mais entendimento, com mais ministros, sem falar nas agências todas, na ANA, no IBAMA, na Anvisa, na área ligada à ANAC, a transportes, etc. Então, o ministro da Agricultura, nem Jesus Cristo seria um bom ministro se não houver um programa de governo voltado para a agricultura. E todos os ministérios, instituições, empresas e agências do governo trabalham nessa direção. Ministro, Sônia Blota aqui, um prazer falar com o senhor aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E se há um setor que vai bem, né, no nosso país e que chama a atenção do mundo, é justamente o agronegócio. Então eu gostaria de perguntar para o senhor quanto às críticas, né, de alguns países do mundo, em particular a União Europeia. Essas críticas são realmente válidas? Qual que é a parte da verdade e qual que é a parte do lobby contra as exportações brasileiras, ministro? Bom dia, Sônia. Bom, em tudo tem, como você disse muito bem, a tua pergunta é interessante porque qual é a verdade e qual é a não verdade do processo. Há verdade em tudo. A agricultura brasileira é extremamente sustentável. Não há a menor dúvida, eu posso dizer para você com tranquilidade que eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas e conheço 79 países no mundo todinho. Nenhum país tropical tem uma agricultura tão sustentável como a nossa. E os números provam isso à exaustão. Se você me der um tempinho, eu vou dar alguns números para você. Por exemplo, por favor, ministro. Do plano Collor, 1990 até hoje, a área plantada com grãos cresceu 103%. Dobrou. Só com grão. Dobrou. 103%. E a produção de grãos cresceu 376%. Ou seja, a produção cresceu 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. O que é isso? Tecnologia. E por que é sustentável? É tão fácil verificar isso. Hoje, nós plantamos no Brasil 77 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são um pouco mais de 50 milhões. Mas tem essa outra coisa que o Brasil faz e ninguém faz no mundo. 2 safras por ano e até 3 safras por ano na mesma área. Então, 77 milhões de hectares é a soma das 2 ou 3 plantações na mesma área no mesmo ano. Muito bem, 77 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos em 1990 no plano Collor, seriam necessários plantar mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Mais do dobro do que é plantado hoje. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares. Então, a verdade é que a nossa atividade produtiva no Brasil é extremamente sustentável. Dificilmente um país faz o que nós fazemos. E tropical, nenhum faz o que nós fazemos. Pois bem, então a verdade é essa. Somos uma agricultura sustentável. Por outro lado, Sônia, é verdade também que o desmatamento ilegal cresceu, que as invasões de terras continuam agressivas, a grilagem de terra, que incêndios criminosos são cometidos, que garimpos ilegais invadiram áreas públicas ou privadas, inclusive de indígenas. Então, há outras verdades com uma característica fundamental. A agricultura sustentável, porque é feita por agricultores profissionais,
ilegalidades é feita por aventureiros. Não são agricultores que fazem isso. Então, o que não pode, Sônia, você, muito obrigado pela tua pergunta, é misturar a estação. Uma coisa é agricultura sustentável, outra coisa são ilegalidades cometidas por aventureiros que têm que ser presos e punidos conforme a lei. Agora, o que a União Europeia faz e o mundo desenvolvido faz? E faz lá com suas razões. Afinal de contas, a competição no mercado é selvagem mesmo. Então, o que eles fazem? Para reduzir a nossa boa imagem de competitividade, usam a imagem negativa de invasão de terra, desmatamento legal, misturando-os com a agricultura. Não são coisas misturáveis, são coisas diferentes. O que nós temos que fazer, portanto, é, número 1, acabar com ilegalidades, para não dar um argumento ao concorrente, um argumento inteligente, mas irreal. Só que o argumento existe. Tem desmatamento ilegal, tem incêndio, tem invasão de terra. Tem que acabar com isso, para acabar com a imagem negativa. Porque a imagem da agricultura brasileira é a mais sustentável possível. Veja a agroenergia, Sônia, que você também conhece, minha filha. Agroenergia, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe no Brasil. A matriz energética brasileira tem 44% renovável. É a mais renovável do mundo. A do mundo é 15%. E é 15% porque tem a nossa no meio. Né? Isso todo mundo sabe. O que ninguém sabe, Sônia, é que desses 44%, 16% vem da agricultura. É o biodiesel de soja, de óleo de palma, de sebo bovino, é o etanol de cana-de-açúcar. O etanol de cana, Sônia, emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, é altamente favorável ao benefício climático e à saúde pública no Brasil e onde isso acontece. Então, nós temos uma agricultura sustentável. Nós temos já no Brasil hoje mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas. Floresta plantada, não é desmatada. Então, é muito sustentável. Agora, o que a Europa faz inteligentemente? Usa um argumento relevante da defesa do meio ambiente para criar uma barreira não tarifária. Não vamos comprar produtos que foram oriundos de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Para provar isso, tem que ter consultoria, tem que contratar especialistas para provar. Então, vai ter um aumento de custo de produção para a gente exportar para a Europa nas áreas desmatadas de 1950. Não tem nada a ver com 2020. E outra coisa, então isso vai criar um custo para inibir a nossa competitividade, a nossa concorrência. E outro lado, essa medida tomada pela União Europeia, que vantagem terá de caráter ambiental? Zero. Ou seja, é um argumento realmente importante, simpático a qualquer pessoa do mundo inteiro. Quem é que não quer defender o meio ambiente? Também quer, todo mundo quer. Agora, não pode usar um argumento legítimo para criar uma dificuldade ilegítima. Ministro, mas assim, a gente tem um novo governo que parece muito disposto a colaborar com isso, né? A gente viu ontem em Davos a ministra Marina Silva, se quisermos ser elegantes, dizemos que ela difundiu um fake news, mas ela mentiu, né? Ela citou números que são absolutamente errados sobre fome no Brasil, etc. e tal. Essas pessoas têm repetido ao longo dos anos todas essas barbaridades do ponto de vista ambiental contra o Brasil, né? Exagerando nos números, exagerando nas áreas que foram efetivamente desmatadas e coisas assim. Como fazer isso? Eu tenho a impressão que o grande desafio de uma liderança como a sua, ministro, o senhor que foi um ministro tão admirado, tão elogiado na área de agricultura e é tão respeitado e tão admirado até hoje no meio, eu acho que tem aí um trabalho imenso pela frente, né, de fazer com que o atual governo, afinal de contas, se não quer ajudar, pelo menos não ajude, não atrapalhe ou não ajude ou tente destruir um trabalho tão bonito como esse do agronegócio, o setor mais importante da economia, que é o único setor que só tem nos dado boas notícias ao longo dos anos, né? Do ponto de vista político, o senhor vê chance de uma
como é que eu diria, de uma reversão dessas expectativas. A gente viu em Davos o ministro da Fazenda propondo, defendendo boicotes a produtos e a empresas e a marcas que tenham tido algum tipo de vínculo com o ex-presidente. É uma coisa meio assim que lembra ali, né, o pré-guerra, né, na Alemanha nazista. Mas assim, e aí ele vai fazer o quê? Vai boicotar a picanha? Né? Porque alguém já disse que não há nada mais direitista do que uma picanha, né? Não há nada mais bolsonarista do que a picanha brasileira. Enfim, tem aí um desafio político, né, ministro? Muito, aliás, gigantesco pela frente. Cláudio Humberto, bom, sobre as falas de ontem, eu conheço bem a ministra Marina Silva, eu acho que ela cometeu um engano, realmente foi um engano muito grande dela, que claramente tem que ser compreendido como tal. Já o que o ministro Haddad falou é um pouco mais complicado, porque não é só picanha, Cláudio Humberto. Quem come só farinha de milho também está dependendo da agricultura. Quem come só salsicha está dependendo da agricultura. O agronegócio, como nós falamos aqui, é 27% do PIB, mas a agricultura mesmo é só 6% do PIB. O que junta esses 27% é o que vem antes e depois da porteira. O que soma é insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas agrícolas, calcário, equipamentos, tratores, caminhões, infraestrutura logística, serviços, crédito, construção de rodovias e ferrovias. Tudo isso é que permite a agricultura avançar. Um produtor rural de qualquer tamanho, de qualquer produto, não existe sem a cidade. Porque é na cidade que estão as fábricas de defensivos, de fertilizantes, de máquinas agrícolas, de veículos, estão os bancos, a segurança, tudo na cidade. Então, a própria ciência é gerada por agrônomos, veterinários, tecnistas, biólogos, médicos, formados em universidades urbanas. Ou seja, eu, agricultor, não existo sem a cidade me dar os fatores de produção, os insumos tudo para produzir. Aí eu produzo, cuido e colho. Para onde vai minha colheita? É para um armazém, que é urbano, ou uma fábrica de alimentos, que é urbana, embalagem feita em fábricas urbanas, vai se vender de onde? Supermercado, que é não tem supermercado na hora, supermercado é urbano, ou para a porta para exportar, isso é urbano. Ou seja, o produtor rural não vive sem a cidade, antes e depois dele. E a cidade não vive sem alimento, sem roupa, sem energia. Um sapato não nasce em sapataria, nasce num pasto. E depois da picanha, vem o sapato, tem o cinto, o estofamento, vem tudo que é de couro. Essa camisa que estou usando aqui é de algodão. Algodão não nasce na camisaria, nasce na roça, com uma variedade plantada na área adequada. Então, a ligação do urbano rural é permanente e é eterna, Roberto. Então, dizer que não vou comprar nada produzido por alguém que é extremista, não vai comer nunca mais, não vai se vestir nunca mais, vai morrer de fome e nu. Então, acho que é um problema apenas de desinformação, de conhecimento um pouco mais profundo da realidade das coisas, em qualquer país do mundo. Não é só no Brasil, não. Em qualquer país do mundo. Perdão, Sônia. Não, pode completar, professor, pode completar, ministro, por favor. Eu ia mexer até com vocês como jornalistas, né? Vocês escrevem em papel. Papel não nasce em resma. Papel nasce em árvore. Não é a livraria, é o produtor rural. Então, a relação entre o produtor é tão íntima, é tão profunda, que eu fico espantado. A sua pergunta, Cláudio Humberto, me leva a uma resposta chata. É a vocês que foram opinião pública, que mostram a verdade, que está atribuída a responsabilidade de mostrar os fatos, de transformar o que a senhora perguntou, fazer a verdade triunfar sobre a versão. Isso é importante. E eu não sou nada, ninguém me ouve mais. Aliás, eu não sou mais nada mesmo, eu sou hoje só professor universitário lá no Getúlio Vargas, não tenho liderança mais nenhuma, acho que nunca tive. Mas é uma voz a ser ouvida, ministro. E até por isso que nós estamos chamando o senhor aqui como jornalista, para o senhor explicar e trazer esses dados todos que corroboram para esse debate importante. Uma das maiores referências, né, Pedro, do setor, né? Vocês são generosos demais. Que é isso? Mas é isso que compete a vocês
que tem a condição de informar adequadamente, transformar as versões nem sempre corretas na verdade. Professor, foi um prazer, uma alegria ouvi-lo, viu? O senhor está convidado já a voltar em breve aí para discutirmos mais dos assuntos do agronegócio. Tem muita coisa para a gente falar ao longo desse ano de 2023. Forte abraço, até a próxima. Obrigada, ministro. Muito obrigado, ministro.